Você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Desenrolou o ano na nossa vida, se a gente conseguiu alcançar aqueles propósitos, metas lá no início, que é bem comum as pessoas estabelecerem tantas coisas. Esse é o mês que a gente acaba refletindo um pouco sobre tudo isso.
traz muitas lembranças, muitas recordações, conexões com a nossa vida, né, com a nossa história de vida. E por esse motivo é bem comum muitas pessoas não gostarem nesse período das festas, né, no final de ano, e ficam vivem momentos mais introspectivos, tristes, até com períodos, né, depressivos, digamos assim, com pessoas deprimidas nesse período. E isso tudo vem bastante também do clima, desse momento nostálgico que são as festas, né, Natal, Ano Novo. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, refletindo, né, sobre esse tema, e o que a gente pode estar fazendo para ajudar, né, as pessoas que ficam ansiosas, tristes, deprimidas, e que não gostam, né, que acabam muitas vezes se isolando ou querendo sair do movimento, sair desses lugares que tem mais essa agitação final do ano. Então, vamos estar refletindo sobre isso. Tá bom? Então, você convida a ficar conosco, continuar até o final do programa. Já são 10 horas e 17 minutos e nós vamos dar continuidade agora com o louvor, né? Medita na letra, escuta a música, como São Paulo é muito bom sempre, e a gente já retorna aqui no nosso assunto, no nosso tema. Enquanto isso, vai no YouTube, no Facebook, convidando, né, as pessoas, os amigos para estarem juntamente conosco na sintonia do Psicologia em Foco, tá bom? Então, vem com a gente e convida os amigos. Para sempre, ó Senhor. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei
também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. E voltamos, né, depois desse louvor tão lindo que exatamente nos fala, né, quando nós não acreditamos, quando altos e baixos na nossa vida, quando tudo parece que não está bem, quando ninguém mais acredita em nós, não é mesmo? Então, se a gente parar e refletir sobre essa letra, né, o quanto ela é profunda, quanto ela é bonita, né, porque nós precisamos acreditar em nós. Deus, Ele acredita em nós, né? Ele nos ama incondicionalmente. Ele escolheu nos amar, mesmo quando nós erramos. Às vezes nós não estamos próximos dele, mas Ele mesmo assim nos ama. E da mesma forma Ele acredita em nós, Ele sempre acredita. Muitas vezes nós é que não acreditamos na gente, em nós, e ficamos esperando que o outro, que as outras pessoas nos valorizem, que as outras pessoas nos incentivem, que as outras pessoas acreditem em nós. Mas a primeira pessoa que precisa acreditar e saber que mesmo que eu viva hoje baixos na minha vida, que eu viva momentos difíceis, né, isso vai passar. Então esse louvor é muito lindo. Hoje eu acordei também com ele já na minha mente, não é, tocando, e daí eu quis compartilhar com vocês. Eu gosto muito dele, não é? E então eu vejo, porque eu realmente medito na letra o quanto que é importante, o quanto que fala sobre histórias de vida, porque quem não vive ou não viveu ou em algum momento não passa por situações assim, não é mesmo? Seres humanos, nós vivemos altos e baixos. E, né, quero mandar um abraço também, antes da gente iniciar propriamente o nosso assunto aqui, quero mandar um abraço para os meus colegas, meus amigos da comunidade Psigamer, que pessoal que é focado, que trabalha, que se utiliza muito, explora jogos dentro da psicoterapia, jogos na psicologia, como um instrumento, como um recurso, não é, para facilitar o processo terapêutico dos nossos pacientes, dos nossos trabalhos. Então, um abraço a toda essa comunidade de psicólogos, não é, que estão na escuta, que me acompanham. Quero mandar também um abraço lá para as minhas amigas no Paraná, né, minha amiga Rubiane, que mora no Paraná, ali em Pato Branco, e também quero mandar um abraço para minha amiga, minha sócia, né, das Piscinas Descoladas, Leiliane Nascimento, que mora na cidade de Ponta Grossa. Ontem ela esteve participando junto com outras colegas nós de um lançamento presencial de um livro, no qual eu sou coautora também, que eu estive até compartilhando com vocês no sábado passado, não é? Saúde Emocional, Adversidades e Superações. Então nós já fizemos um lançamento digital e o pessoal lá na cidade de Ponta Grossa, né, alguns colegas que tem lá um grupo bom,
que participaram conosco, fizeram ontem um lançamento presencial, não é? O meu desejo de sucesso a todos vocês, não é? Gratidão por esse momento de ter compartilhado com vocês a escrita desse livro, e eles fizeram o lançamento presencial, já vi as fotos, já soube notícia que estava maravilhoso, né? No meu coração eu estava presente com vocês, né? Infelizmente não pude estar fisicamente, mas quem sabe em outra oportunidade, outros movimentos nós estaremos fazendo. Então, né, o pessoal aí que está sempre me apoiando, os psicólogos, a comunidade, os meus amigos, não é? Gratidão pelo apoio de vocês e um abraço, um beijo, não é? Continue sempre na escuta, e isso é muito bom. A gente vai compartilhando, vai trocando, vai crescendo, vai se ajudando. Isso é necessário na nossa vida. Então, um forte abraço a todos vocês, né? Minha família também no Paraná e meus amigos que nos acompanham, tá bom? Vamos falando aqui, pessoal que já está, não é, entrando em audiência aqui conosco, alguns pelo Facebook, outros, né, a gente sabe que escutam pelo rádio, enfim, por outros meios. Trazendo esse assunto que eu quero compartilhar hoje, né, falando sobre as pessoas, os momentos, as pessoas que têm dificuldades, que passam por situações e que veem o mês de dezembro, as festas, como um momento dolorido, não tão bom. Eu, particularmente, eu gosto muito das festas de final do ano. Para mim é a época do ano mais encantadora. Eu gosto muito, eu sempre gostei muito do Natal, das festas, do dezembro, enfim, do final do ano. Claro que a gente sabe que com o passar do tempo na nossa vida, com as perdas, não é? Com as ausências que vão se tornando presentes na nossa vida, olha só, as ausências presentes. Por quê? Porque são ausências, né? Aqueles que amamos e que não estão mais conosco, mas são ausências presentes. Porque, como eu sempre falo, a pessoa deixa de existir aqui fora e ela passa a ser presente no nosso coração, dentro de nós, não é? Então, por todas essas questões, não é? É um momento, às vezes, do Natal, das festas, que por ser mais introspectivo, ele é saudosista, ele é nostálgico, não é? Mas a gente não pode deixar que essas lembranças, esses momentos venham transformar a nossa vida nesse período triste, não é? Abatida, não. Porque não é assim que vai resolver, não é isso que vai trazer as pessoas que não estão mais na nossa mesa, que não estão mais conosco. Mas o porquê que muitas pessoas vivenciam dessa forma o final do ano? E muitas, ou a maioria delas, a maioria não tem consciência do que acontece. Só sabem dizer assim: eu não gosto do mês de dezembro. Eu não gosto do final do ano, é um período que para mim é muito triste, eu não gosto. Não gosto de viver, eu espero passar rápido. Mas não sabem por quê, não sabem o que acontece, não têm a consciência, não conseguem trazer à consciência os motivos reais que fazem com que a pessoa se sinta dessa maneira, dessa forma. E aí o que eu tenho para dizer? Já estudando bastante tempo, acompanhando muitos pacientes nesses períodos e acompanhando muitas pessoas, que às vezes tem pessoas que procuram bem pontual nessa época do ano. Eu percebi e eu identifiquei que as questões todas são relacionadas, ou na grande maioria, pelo menos, não gosto de dizer todas, porque o ser humano não é assim 100%, na grande maioria voltadas, relacionadas, conectadas com a infância. Não é? Com a história de vida da pessoa, com a nossa história de vida. Sempre tem a ver com a minha história, com a minha vivência, com as minhas experiências, com aquilo que eu vivenciei, experienciei no transcorrer da minha vida até o presente. Sempre. Então, muitas histórias têm questões assim familiares, problemas com pais, problemas de vícios, violência, não é? A gente sabe que no período das festas tem muito o consumo de bebida alcoólica, então as pessoas sob o efeito do álcool têm as suas atitudes, comportamentos alterados, e isso gera em muitos momentos
em algumas pessoas, alteração mesmo, eles se tornam mais agressivos, mais violentos, falam coisas que não deviam, não é? Então tudo isso gera memória afetiva na vida dessas outras pessoas que convivem em torno. E muitas dessas memórias afetivas são memórias afetivas negativas. Então, e essas memórias afetivas negativas é que são as responsáveis por a pessoa lá na vida adulta depois não gostar do período natalino, do período do final do ano, do mês de dezembro. Porque mesmo sem saber, está a nível inconsciente, a pessoa tem aquela influência, ela sofre isso sem saber exatamente por quê. Ela tem a consequência daquela memória que está lá, existe essa memória mesmo não sendo consciente, né? Então, o que eu sempre falo? E trabalho com meus pacientes, e eu estudo muito a questão de memórias afetivas, do resgate das memórias afetivas. Quem conhece, quem me acompanha mais de perto, né, no meu Instagram, sabe que eu trabalho muito, falo muito sobre isso. Até aproveitando, segue lá meu Instagram, @psicovida _Elisandra Vieira. Psicovida Elisandra Vieira, já vai me achar. Segue lá que tu vai acompanhar meu trabalho. Eu falo muito de memórias afetivas. E memórias afetivas, sabe o que é isso? O que são memórias afetivas? Por que tem que ver? Por que tem que trabalhar isso? Memórias afetivas são as nossas lembranças. Aquilo que a gente tem registrado da nossa história. São memórias, elas estão registradas. Elas estão guardadas na nossa memória. E são memórias afetivas por quê? Porque toda memória, ela tem uma carga de afeto. Toda a memória. Seja esse afeto positivo ou seja esse afeto negativo. Seja, né, uma experiência boa ou uma experiência ruim. Vai ter uma carga de afeto. Não tem como. Ou uma emoção, vai estar conectada a uma emoção. Raiva, medo, vergonha, ódio, amor, alegria, tristeza, vai estar ligado. Sabe quando a gente lembra? Esses dias eu estava falando com uma colega e ela me relatou, não é, que das lembranças dela de época de final de ano, de reunir-se com a família, com primos, com tios, na casa dos avós. Uma memória para ela afetiva, positiva, porque ela tem boas lembranças. E isso é algo assim, essas reuniões familiares, não é? Elas podem trazer tanto de forma positiva como negativa. Eu tenho boas lembranças de reuniões de família na infância, não é? Porque eu sempre estive todo final de ano reunida na casa dos meus avós paternos. Como eles tinham uma família grande, vários filhos, então muitos filhos, muitos netos, então logo uma festa muito grande, uma família muito grande, muita gente reunida. Então, boas memórias. Mas poderia ser que tivesse alguma memória negativa, poderia ser o contrário, poderia ter memórias ruins. Da mesma questão, reunir família, daí da briga, da confusão, bebedeira, estresse, poderia acontecer. E aí seria a mesma reunião, mesma família, porém com memórias carregadas de afeto, de emoção ou de emoções negativas, que quando eu lembrasse me trariam sensações ruins. Sabe aquilo assim, me deixa triste, dá aperto no peito, eu não gosto nem de lembrar. Sabe quando a pessoa fala assim, não gosto nem de lembrar. Não, festa de família não, festa de família é um horror. Não, fujo de festa de família. Por que fujo de festa de família? Alguma coisa tem de ruim, porque se não tivesse tido alguma experiência ruim, não teria esse motivo de eu dizer fujo de festa de família, não é? Então sempre tem uma informação, um registro lá de trás. E principalmente da infância. Por quê? Porque é lá que nós começamos, não é? A gente memoriza, a gente registra muito. E como eu sempre falo, nós somos o resultado daquilo que nós vivemos. Hoje, eu me tornei o adulto, o resultado da experiência da criança, do adolescente que eu fui, que eu vivi, as relações que eu tive, não é? As relações de afeto, as emoções que eu experienciei, que eu experimentei, tudo isso criou, tudo isso, né, preparou, fez ser este adulto que eu sou hoje.
né? Então, é de lá. Por isso que quando a gente começa a investigar aí, o que é o resgatar, que eu falo, o resgate das memórias afetivas, é a gente começar a conversar, usar técnicas, recursos, ferramentas que proporcionam ao paciente, à pessoa, ir lembrando, trazendo essas lembranças para a sua consciência e aí vivenciando até muitas vezes a emoção. Várias vezes, né, eu já vi o paciente dizer assim, nossa, chorar, ficar triste. Por quê? Porque trouxe aquela memória carregada de emoção negativa. E aí ele vivencia. Ah, mas é ruim então, porque ele vai viver de novo aquilo que não foi bom? Não é... Vai vivenciar, mas não é ruim. Mesmo que não seja bom sentir isso. Não é ruim por quê? Porque precisa trazer, precisa entrar em contato de novo com essa informação para saber, para a gente identificar e para dar uma nova, dar um novo significado para isso. Curar essa dor e proporcionar, conduzir, ajudar essa pessoa, né, numa nova jornada de que não é... Porque exatamente lá atrás eu tive reunião de família que não foi boa, que toda reunião de família até o final da minha vida vai ser ruim. Não, eu curo, eu acesso essa informação, tenho consciência dela, começo a aprender a lidar com isso, curar essa dor, né, num processo daí terapêutico, e aí depois eu vou ficar curado. Vai ficar uma cicatriz, mas não vai doer mais. E aí eu vou estar preparada para ter outras experiências. E aí criar na minha mente, na minha memória, outras lembranças positivas. De boas famílias, de boas reuniões de família, de bons momentos. Eu estou dando o exemplo de família porque é algo que nesse período do ano é bastante comum. As famílias se reunirem, né, as famílias estarem juntas nessas comemorações. Então, outras questões é às vezes, eu nunca tive família. Eu estou sozinha no mundo. Eu não tive pai, eu não tive mãe. Então, isso também vai gerar, porque daí a pessoa pensa assim, é o momento que todo mundo se reúne com a sua família, eu não tenho família. Eu vou para onde? Eu fico onde? É sempre sozinho. A pessoa não gosta. Isso fere, dói. Então, são vários os motivos e várias as questões que podem fazer com que a pessoa se sinta assim. Mas o que é importante? Olhar para essa sua história de vida, fazer as pazes com isso. Bom, é essa a história que eu tenho. Eu posso mudar o que aconteceu no meu passado? Não. Nós não mudamos o que aconteceu no passado. Ele pode me servir ele pode ser didático para mim, pedagógico. Pode ser que vem me ensinar, isso sim. Vai ser algo que vai me trazer lições, mas não vai poder ser mudado. Agora eu posso, sim, mudar a minha história de vida daqui para frente. Eu posso reescrevê-la, eu posso reconstruir. A gente sempre pode reconstruir. Não é porque quebrou que eu tenho que jogar fora, não é porque estragou que eu tenho que me desfazer. Não, ao contrário. Eu posso reconstruir, eu posso consertar, eu posso investir de novo. Mas eu preciso decidir por isso, querer isso. E isso dá trabalho, demanda investimento. Aquela pessoa que não quer investir nada, que não quer ter trabalho, então essa pessoa vai ser a pessoa que vai estar sempre mudando, sempre saindo daqui, indo para outro lugar, sempre quicando, porque quando surge o problema ela vai para outro lugar. Lembra que eu falei, acho que foi no sábado passado, sobre isso? Exatamente, a pessoa vai estar sempre quicando de um lado para outro, de um lugar para outro. E isso não vai resolver, porque eu não resolvo problemas fugindo deles. Eu resolvo enfrentando. É para resolver, não é para dar no pé. Então a gente tem que resolver. Mesmo, mas aí vai ter outro problema. Vai ter, a vida sempre tem. Mas pelo menos mudou. E eu não fico tropeçando sempre na mesma pedra. Então a gente precisa se olhar, fazer esse movimento de por que eu me sinto assim? Por que eu sinto essa tristeza, essa dificuldade de me relacionar, né, com não exatamente se relacionar, mas de vivenciar esses momentos, essa época do ano. O que tem na minha história que torna esse período tão dolorido para mim, tão difícil?
Então o primeiro passo é eu parar, olhar e ver que algo deve existir, haver nessa minha história. Eu identificar o que é e eu procurar ajuda para resolver isso, para que eu possa viver bons momentos, alegres, felizes, construir uma nova história e gerar memórias afetivas positivas, memórias, lembranças positivas. Se eu tive umas que não foram tão boas, ruins, elas não vão sumir, elas vão continuar lá, mas eu posso gerar novas. Eu posso gerar memórias positivas, alegres, felizes na minha vida, com outras pessoas, né, com outras relações, em outras situações, em outros lugares, caracterizar, fazer outras coisas, mudar, não ficar só olhando para o que passou, mas olhar para frente, que novas histórias podem ser construídas, que novas histórias podem vir. Então a gente precisa, né, ressignificar, a gente precisa fazer as pazes com a nossa história de vida, tudo aquilo mesmo. Eu não tive a família que eu queria ter tido, por que a minha família é assim? Nossa, minha família só tem problema. A minha família é isso. Por que eu não tive? Ou por que eu tive? Por que aconteceu tal coisa na minha vida, tal coisa comigo? Por que isso? Por que aquilo? Quando a gente fica perguntando muito por que, a gente quer uma justificativa. E tem coisas que às vezes eu não vou conseguir justificar nem explicar. Mas o melhor é, isso aconteceu, é fato. A partir de agora, eu não quero mais ficar por quê? Porque quando a gente entra nesse porquê, a gente fica assumindo uma posição de vítima. A gente fica se vitimando e não muda a nossa história. Então é importante, quando a gente olhar para essas situações, isso aconteceu. Foi ruim? Foi. Doeu? Doeu. Ainda está doendo? Se estiver, então eu preciso buscar ajuda. Buscar ajuda para me curar, para sarar essas feridas, para curar essas feridas. E aí sim, a partir desse ponto, eu começar a construir uma história diferente, mais leve, mais alegre, mais descontraída, não é? Trazendo outras pessoas, outras informações, outras coisas para a minha história de vida. E aí eu vou perceber o quanto é possível, sim, a mudança, o quanto é possível, e depende de quem? De nós. É uma decisão. Nós, por mais que nós tenhamos muitas pessoas próximas, muitas pessoas na nossa família, muitas pessoas conosco, né? O cônjuge, os filhos, a família, pai, mãe, enfim, todas as pessoas, a comunidade, os amigos, a nossa jornada, ela é individual. Somos nós que escolhemos aquilo que eu vou focar. Sou eu que escolho se eu vou investir, se eu vou dedicar mais tempo à minha vida espiritual. Sou eu que vou decidir e dedicar e determinar na minha vida se eu vou ler mais a Bíblia, se eu vou ler mais, se eu vou reduzir internet, se eu vou reduzir filmes, se eu vou reduzir isso, aquilo. Sou eu que determino para mim se eu quero focar numa alimentação saudável, se eu quero focar em uma atividade física. Sou eu, não é o outro que vai fazer por mim. As outras pessoas podem até me apoiar, mas quem vai escolher sou eu. Então é uma jornada individual. Pode ser que eu hoje decida que eu quero focar mais, né, no meu lado emocional, eu quero melhorar as minhas leituras, eu quero ter mais tempo para ler, mais tempo para escrever, mais tempo para ouvir uma boa música. Aí pode ser que o meu marido ele não quer, ele vai focar na alimentação saudável. Ok, não tem problema nenhum. São jornadas individuais. Nós, mesmo sendo, né, estando numa parceria, mesmo sendo um casal, mesmo sendo uma família, tem coisas que são individuais, somos nós que vamos escolher. Ninguém vai fazer por nós. Então a gente precisa, sim, focar naquilo, pensar naquilo que a gente deseja e focar naquilo que a gente quer alcançar, não é? E buscar, a restaurar, melhorar a nossa vida, olhar para nós e melhorar a nossa saúde emocional, a nossa qualidade de vida, envolve sim cuidar de tudo isso, e inclusive olhar e identificar por que eu me sinto assim, por que é tão difícil isso para mim, por que eu não gosto, por que isso, por que aquilo, não é? A gente precisa fazer esse mergulho no eu, precisa fazer esse mergulho, se conectar
com as informações da minha vida, com as informações da minha história, porque essas informações, elas explicam algumas coisas que hoje nós vivenciamos, que hoje eu vivencio. Elas explicam. Quando eu olho, quando eu conheço, quantas coisas da nossa história de vida são desconhecidas por nós, e eu só vou conhecer se eu mergulhar, se eu buscar essas informações. Por isso que é importante a gente conhecer a história. E quando eu falo a história, é a história mesmo, toda a história. É importante conhecer a história do nosso país, é importante conhecer a história do nosso povo, é importante conhecer a história da nossa vida, da nossa família, de onde eu vim, não é? O que aconteceu comigo. Às vezes, talvez eu não tenha todas as histórias da minha vida, mas aquilo que eu posso acessar e ter, eu posso sim buscar. Eu vou buscar algumas coisas, talvez eu não vá saber. Outras, algumas coisas são segredos e parece que nunca são revelados. Não segredos, quando eu falo segredos, não exatamente por querer ocultar, mas às vezes parece que existem informações nas famílias que não são ditas, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece. E aí a gente pode sentir que algo existe. Ok, tudo bem, eu vou buscar aquilo que eu consigo acessar. Pode ser que uma hora dê certo com a outra informação, mas a gente se conhecer. Por que as pessoas, né, é comum em outros estados, né, outras partes do país, as pessoas falarem que o gaúcho é muito bairrista, porque ele não cultiva muita tradição, cultiva muita história. E eu não acho isso ruim, embora as pessoas às vezes até falem e critiquem, não é, de uma forma meio que criticando, né? Eu não acho que seja ruim. Se querem me criticar, eu não vejo como uma crítica. Isso eu não recebo como sendo ruim. Por quê? Porque eu acredito que um povo, uma pessoa que não conhece a sua história, não tem memória. É como uma pessoa desmemoriada. Não sabe porquê das coisas, não sabe porquê, não sabe nada. Porque eu não sei porquê das coisas, eu não conheço, não é o que veio antes. E nós somos sustentados pelos que vieram antes. Porque se hoje nós estamos aqui, é por todos aqueles que lá atrás, pais, avós, bisavós, tataravós, às vezes nós estamos colhendo hoje muitas vezes o resultado daquilo que eles lá atrás fizeram, dos sacrifícios que eles tiveram, daquilo que eles abriram mão, daquilo que eles decidiram, das escolhas que eles fizeram. Recentemente a nossa igreja aqui, a Assembleia de Deus, fez aniversário de 83 anos de idade. 83, né, Cléderson? Foi 3, né? 83. E aí eu estava ouvindo o pessoal falar nas comemorações e falando assim, trazendo, né, o nome, resgatando de pessoas que foram lá os fundadores, as primeiras pessoas que estavam aqui, que ajudaram a construir o templo, não é? Que estavam nos primeiros cultos, nos primeiros momentos, nas primeiras horas da existência dessa igreja aqui. E se hoje os que estão aqui, né, os jovens, os adultos, os que estão aqui, eles são fruto daquelas primeiras famílias, daquelas primeiras pessoas que decidiram por isso. Então, sim, a nossa história devido às pessoas que vieram antes de nós, elas são muito importantes, porque é pelo que elas escolheram, é pelo que elas abriram mão, pelas escolhas que elas fizeram, pelos trabalhos, pelos investimentos de tempo, de recursos e de uma série de coisas que nós hoje estamos colhendo, que colhemos em todos os aspectos. Falando aqui da igreja, falando na nossa vida profissional, falando, não é, de quem somos, dos valores, dos princípios que nos constituem. Então nós somos o resultado. Então por isso que é importante olhar para a nossa história de vida e entender, e mesmo que tenham ocorrido momentos difíceis, situações não tão boas, a gente começar a entender e buscar entender. Eu sei que isso não é fácil, mas buscar entender que aquelas pessoas, eles deram o que eles podiam dar para nós. Eles fizeram do jeito que eles sabiam fazer. Às vezes eles erraram e fizeram coisas que até eu não acho tão bom, sim, mas era o que eles sabiam. Eles também tiveram problemas antes, com seus pais, com seus avós, com seu momento de vida. Eles também tiveram. Os problemas não são só para nós. Os problemas desde que o mundo é mundo tem, né? Dificuldades. Então, e eles fizeram o melhor que eles podiam fazer.
E às vezes a gente fica tão criticando, tão rancoroso, magoado, ressentido com a outra pessoa. Ah, porque não me prioriza. Ah, porque não fez isso. Ah, porque não tem a consideração que eu tive. Que bom que tu tens consideração. Se o outro não teve, não tem, talvez ele não possa dar isso. Porque ninguém dá o que não tem. E a gente vê muitas vezes, a gente fica cobrando, e eu me incluo, né? A gente fica cobrando, as pessoas ficam cobrando do outro e criticando e dizendo que não fez, e dizendo isso, e dizendo aquilo. E aí eu vou ficar guardando mágoa, eu vou ficar guardando ressentimentos, e isso não faz mal para o outro, faz mal para mim. Então, toda essa história, toda essa conversa, para exatamente a gente parar, prestar atenção e ver como eu estou me sentindo. Eu sou uma pessoa que não fico bem nesse período do ano, então eu devo buscar e identificar. Será que eu consigo identificar o que acontece, por que disso? Se eu não consigo, buscar uma ajuda para ver o que acontece, o que tem na minha história que faz com que eu me sinta assim. E aí poder olhar e recuperar isso, curar essas feridas, curar essas dores, para poder a partir de agora ter um outro tipo de vivência, de experiência mais feliz, mais leve. E aí depois vai ver, nossa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não busquei melhorar, mudar, crescer antes? Por quê? Mas o importante é, agora eu decidi, o que passou, passou. Ontem, sexta-feira já passou. Sexta, dia 13 de dezembro de 2021, não volta mais. Mas eu tenho dia 5, dia 6, dia 7, dia 10, dia 12, ainda vem. Então eu posso mudar, eu posso fazer algo diferente nos dias que virão. Agora eu não posso fazer nos dias que já passaram, porque passado não se muda. Ele é apenas pedagógico, nada mais do que isso. Então pense sobre isso, reflita, olhe com atenção para a sua história de vida. Se precisar, busca ajuda. Busca ajuda, não é feio eu precisar de ajuda, não é feio eu ter que conversar com alguém, não tem problema nenhum, eu não sou mais fraco porque eu preciso de ajuda. Todos nós, a gente tem que falar aquilo que passa dentro de nós, aquilo que nós estamos sentindo. Não é com qualquer pessoa, não é em qualquer lugar, não, mas a gente precisa sim ter alguém para falar, ter alguém para compartilhar, para poder se aliviar, para poder tirar aquelas coisas ruins que estão corroendo a nossa vida, que estão corroendo o nosso interior. Então reflita sobre isso, pense, se identifique. De repente tu conhece alguém que vive uma situação assim, que todo ano tem esse momento muito introspectivo, nostálgico, e sofre com isso, fica triste com isso. Então tente ajudar, faça a diferença na vida de alguém, que com certeza vai ajudar uma pessoa. Se eu conseguir ajudar uma pessoa a melhorar, já ganhei o ano inteiro. Uma só pessoa. Então imagina se a gente consegue ajudar muito mais. Então pense sobre isso, reflita, olhe à sua volta, olhe para si e sempre lembrando, a gente precisa conhecer a nossa história, ressignificar, fazer as pazes com ela, curar, olhar para aquilo que tem que ser curado lá atrás para poder viver mais leve, não ficar a vida inteira carregando pedra, bagagem, mochila, um monte de coisa que a gente não tem que estar levando, que só vai fazendo peso na nossa jornada, que é a nossa jornada da vida, tá certo? Falando nisso também, só para deixar um gostinho para vocês, eu tenho um jogo aí que eu tô jogando com o pessoal, que é a Linha da Vida, que fala e trabalha muito dessas questões de resgate de memórias, de olhar para nossa história de vida. Quem ficar curioso e quiser saber o que é, vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem para mim que eu vou te explicar, tá bom? Então fiquem todos com Deus, vamos ficar aqui com um louvor, terminando aqui esses minutinhos restantes ainda do programa, e a gente se encontra no próximo sábado, se Deus quiser, às 10 horas, pela Rádio Kairos 106.5. Forte abraço para vocês, grande beijo no coração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? As cobertas sobre a minha cabeça, procurando conforto na minha cama, olhando para a luz da tela, para os destaques, a vida de todos, lembrando de tudo que eu não tenho,
talvez eu deva desistir. Não consigo equilibrar, talvez não seja suficientemente bom. Tanta pressão, agitação, eu não aguento, não aguento. Sinto a tensão me empurrando, não consigo lutar, não consigo lutar. Eu não quero viver a minha vida assim, ansiosa. Eu tenho muito de bom em mim, mas estou ansiosa. Tantas coisas que eu sei que sinto falta, porque estou ansiosa. Eu só quero poder escapar, eu não quero mais assim ficar. O inimigo falando na minha mente, eu acreditando nas mentiras, sendo o playground dele, caindo pra baixo, me fechando no meu mundo. Tanta pressão, agitação, eu não aguento, não aguento. Sinto a tensão me empurrando, não consigo lutar, não consigo lutar. Eu não quero viver a minha vida assim, ansiosa. Eu tenho muito de bom em mim, mas estou ansiosa. Tantas coisas que eu sei que sinto falta, mas estou ansiosa. Eu só quero poder escapar, eu não quero mais assim ficar. Esta é a minha confissão, saindo do esconderijo. Esta é a minha confissão. Estou saindo agora, não vou mais viver assim, viver assim. Estou me libertando agora. Essa é minha confissão. Deus está me libertando. Eu não vou mais viver a minha vida assim, ansiosa. Eu tenho muito de bom em mim, mas estou ansiosa. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra